Olá, sejam muito bem-vindos ao Aprendi Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, porém muito realista. Meu nome é Andréia Chociai e no meu Instagram, @Andréia Chociai e TikTok, @Andréia Chociai, você pode conhecer um pouquinho melhor sobre essa pessoa aqui que vos fala, essa grande gostosa. Então, já me segue por lá. Hoje é dia 23 de setembro e, meu Deus, eu não sei vocês, mas estamos passando por uma onda de calor absurda que eu nunca imaginei que estaria vivendo isso aqui na cidade de Maringá, no Paraná. Porém, é a realidade. Estamos aqui no ar-condicionado, então se a minha voz der uma secadinha, vocês tenham paciência, por favor, porque olha, o calor tá de matar. E no nosso sexto episódio, vamos falar sobre algo que depois de mais adulto, com mais maturidade, você passa meio que a se questionar. Qual é o meu dom? Para que é que eu vim para este mundo? Com certeza, não vim para cá só para gastar oxigênio. É o famoso propósito. Porque chega um tempo que todos nós, a gente começa a buscar sentido em tudo isso. Porque quando a gente é mais novo, basicamente o nosso propósito é: vamos viver a vida doidado. Eu quero sair, eu quero beber, eu quero ficar com os amigos, eu quero ir pro rolê, eu quero acordar, eu quero ir pra escola, eu quero ficar na rua até tarde, eu quero viver a vida adoidado. Este é o lema, não é à toa. Todo jovem, todo adolescente, ele tá focado nisso, em viver a vida doidado. Só que qual que é o problema? Quando você vai ficando adulto, cheio de responsabilidades, as contas chegando, as dúvidas do caso ou compra uma bicicleta, você começa a se dar conta de que, meu bem, a vida não é só viver adoidado, a vida não é só, como eu digo nas redes sociais, um danoninho gelado, a vida não é um moranguinho. E aí você fica assim, se a vida não é só viver adoidado, o que eu vim fazer aqui? E meio que junta lá com aquela paranoia da crise dos 30, que já temos episódio aqui, se eu não me engano é o segundo episódio nosso, que você começa a se autoanalisar e pensar assim: gente, eu não vim aqui só pra gastar o oxigênio, viver a minha vida, pagar conta, trabalhar. Você começa a se questionar assim: tem que ter algo aqui na Terra que eu faço de muito bom. E não só a nível de dinheiro, mas tem que existir algo que eu sou bom e que, de quebra, ainda tenha um propósito. Ajudar pessoas, ser uma pessoa relevante. Eu acho que é muito isso. A gente começa a buscar relevância. Ninguém quer ser insignificante, ninguém quer passar em branco. Por mais que você fale assim, eu quero... Não. Você pode querer viver nos bastidores, mas ainda assim não passar uma vida em branco, uma vida sem sentido, uma vida sem propósito. E eu acho que eu tive muito contato com isso, com essa coisa do ter um propósito, de não passar a vida em branco, porque desde cedo eu fui criada basicamente dentro da igreja. Então, a minha mãe se converteu após a separação, e ali quando eu tinha uns 6, 7 anos, 8 anos, nós frequentávamos a Igreja Batista, lá na minha cidade. Então, quem é criado dentro de igreja, ouve o tempo inteiro sobre isso. Sobre dons, sobre você ter um talento, principalmente sobre a gente ter uma missão, né? Fala que você tá aqui, Deus te colocou no mundo, e para você trabalhar na obra, para você trabalhar para que mais pessoas conheçam a Deus, conheçam a palavra. E quando a gente é criança, e a gente escuta muito isso, né? Fazer a obra, trabalhar os seus dons, a sua missão, você tende a pensar que só faz a obra quem tá na igreja. Então, pra mim, se estar aqui por um propósito, e esse propósito é levar mais pessoas a conhecer a Deus, quem me fazia mais conhecer a Deus era o pastor, era o pessoal ali da banda, eram os diáconos, eram os intercessores. Então, pra mim, fazer a obra era estar na igreja. Era fazer algo dentro da igreja.
uma visão limitada, era minha visão ali como criança, como adolescente. Então eu pensava em dons, em talentos para as pessoas conhecerem a Deus e estar dentro da igreja. O que hoje, adulta, ao meu ver, é um engano. Porque se você for pensar que você está aqui para uma missão, e essa missão é amar o próximo, ser bom para as pessoas, mas principalmente fazer com que mais pessoas conheçam a Deus, então, dentro da igreja já tá aquelas pessoas que conhecem a Deus. Você vai ter que chegar onde as pessoas não conhecem a Deus, que é a galera que tá fora da igreja, que tá ali fora de um... E aqui eu digo igreja, galera, não como que eu posso dizer pra vocês? Não instituição. Quem já tá ali envolvido, que conhece a Deus, que essa pessoa conhece. Então, onde estão as pessoas que não conhecem? Onde estão as pessoas que não foram impactadas por essa palavra, que não conheceram essa palavra? E aí, aos poucos, eu fui me dando conta que a obra era justamente ajudar pessoas que estão fora dali. Quando eu fui amadurecendo. É o que eu costumo chamar de ser um pequeno Cristo. O que é ser um pequeno Cristo? É que fazer com que as pessoas vejam Cristo em você. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que ajuda o outro, uma pessoa que está em prol mais dos outros do que de si própria. E aí, isso foi ficando muito sólido, muito claro na minha mente, de que independente aonde eu estivesse, dentro, fora da igreja, no meu trabalho, na minha família, dentro da minha casa, eu precisava ter um propósito. Eu não podia e nem queria passar em branco nessa vida. Óbvio, não queria. E aí começou a paranoia. O que eu sou boa? Qual que é meu dom? Porque daí, eu que cresci dentro da igreja, ali, o dom é pregar, é ensinar, é cuidar, é ajudar. A gente acaba ficando, acho que, com uma visão limitada, que se não for nenhum daqueles, você não tem dom. E eu confesso pra vocês que eu olhava pra mim e eu não via nada de bom. Não via nada que assim, bom, o que eu faço na minha rotina que as pessoas podem ver mais Deus refletido em mim? Porque a minha rotina era acordar, trabalhar o dia inteiro. À noite eu trabalhava, porque eu dava aula também. Foi mais ou menos quando começou essa crise. Eu trabalhava de manhã e de tarde na prefeitura, à noite eu dava aula. Nos finais de semana eu dava aula também. Foi a época que eu tinha 3 empregos e isso começou a ficar muito forte, começou a me incomodar demais. E eu pensava, cara, meu propósito basicamente tá sendo aqui ganhar dinheiro. E aí o que eu fazia? Aí eu doava. E isso é uma coisa que... Eu sou uma pão durinha, mas na questão de doação, essa coisa de ajudar a instituição, essas coisas, assim, eu tenho a mão abertíssima. E aí, nessa época, eu pensava assim, bom, eu estou ganhando muito dinheiro pra quê? Pra ajudar quem não tem. Porque era a primeira coisa que eu pensava, porque eu não via nada em mim, eu não via um dom, não via nada. E em paralelo a isso, eu comecei a brigar com Deus nas minhas orações. Ô Deus, eu vim com erro de fábrica. Eu acho que eu não tenho dom. Pausa aqui pra eu tomar meu cafezinho. E eu confesso que eu olhava pra mim e não via, então, nada. E brigava com Deus. Meu Deus, eu não tenho dom. Eu tô sem talento. Meu talento é trabalhar. Eu lembro que eu falava assim pra Deus: ô Deus, o Senhor me colocou aqui pra trabalhar, só pra trabalhar, pra ser um burro de carga? Porque eu sempre trabalhei bem. Eu sempre gostei do trabalho, eu sempre me dediquei pra trabalho. Eu trabalhava feito assim, ó, pé de boizão mesmo. Só que quando eu fui ficando mais velha, mais perto dos 30, eu comecei a me sentir mal, porque eu não via propósito, porque eu não tinha um dom, porque eu não fazia nada relevante na vida. E vem muito na gente essa busca por deixar um legado. Você, mais velho, você vai querendo deixar uma marca no mundo. E o legado, ele é justamente isso. Você vai deixar uma marca no mundo. E não um mundo só de uma forma geral, mas o mundo de alguém. Você quer deixar uma marca no mundo de uma pessoa, você quer deixar, tipo assim, pô, a Andréia foi uma pessoa que lá em tal dia, tal, ela fez algo por mim. Você começa a achar isso relevante. E eu me lembro que um dia, em 2010, antes dessa minha crise pelo propósito, 2010 eu tinha acabado de me formar. Tava passando por um fim de namoro durinho.
de um pé na bunda, meu Deus do céu. Jurava que eu ia casar com o boy. E ele foi trabalhar em outra cidade, mas olha, tava numa sofrência. E eu me lembro que foi um momento que eu me agarrei muito com Deus e eu tava com uma amiga. E essa amiga falou, ai, vamos... A gente um tempo assim, na hora do almoço, falou assim, vamos na livraria ali? Era uma livraria evangélica. E eu tava nessa busca, eu tava lendo muito, eu tava buscando muito a Deus. E era a hora do almoço. E eu me lembro que a menina que trabalhava na livraria falou assim, olha, ali no fundo tá tendo... A gente vai fazer uma roda assim de oração, um momento de oração. Tem algumas intercessoras aqui com a gente. E vocês não querem participar? E eu falei, claro, quero participar. E eu me lembro que a gente fez essa roda, tinha umas 5 pessoas. E a intercessora, a pessoa que estava orando, ela estava do meu lado. E a gente estava numa rodinha e todo mundo de mão dada. E ela apertava a minha mão. E durante a oração ela apertava a minha mão. E eu me lembro nitidamente. Gente, isso era 2010. Que ela parou, quando ela acabou a oração assim. Ela olhou pra mim. Eu, ai, lascada, sofrendo. Não vi assim um sentido pra mim. Eu lembro que ela olhou pra mim e falou assim, eu tava orando e durante toda a minha oração eu via você num lugar um pouco mais alto, assim, como se fosse um púlpito, um palcozinho, não um palco, um palquinho assim, e você falava pra muita gente. Gente, isso me arrepia. E você falava pra muita gente nesse lugar. Eu via você com o microfone e você falava pra muita gente. E a hora que ela me falou aquilo, foi muito impactante, foi muito bonito, mas com a lente que eu estava naquele momento atual, trabalhando, começando a minha carreira ali como engenheira, sofrendo com o pé na bunda, mas principalmente porque naquela época eu era uma pessoa que tinha trauma de falar em público, tanto que eu tinha acabado de fazer um curso de oratória para poder apresentar meu TCC. E aí eu fiquei assim, milhares de pessoas, gente, como? Você o quê? Palestrante? Meu Deus. Não fez muito sentido, mas aquilo ficou marcado. E às vezes eu citava isso nas minhas orações. Eu falava assim, Deus, ela falou lá pra mim que eu ia falar pra várias pessoas, que não sei o quê, mas que nada a ver. Não tem nada a ver com o meu dom. Brigando, discutindo com Deus. E a vida foi passando. Muita coisa foi acontecendo. Muita água passando embaixo da ponte. E a dona Andréia aqui foi se descobrindo. Porque pra você entender o teu propósito, a tua missão, porque tu tá no mundo, você tem que se conhecer absurdamente. Você tem que ter um domínio sobre si, de entender o que você gosta, o que você não gosta, quem você é, pra você saber o que é bom e o que não é. Então, assim, por isso que é muito difícil, salvo raras exceções, que pessoas muito novas encontrem o seu propósito. Porque eu acho que a gente vai ter que passar por algumas experiências para ir adquirindo sabedoria, para ir adquirindo repertório. Eu hoje entendo, por exemplo, eu tô aqui no podcast trazendo algumas histórias porque eu tive que passar por várias. Mas não só passar, e aprender com elas. E dentro desse processo aí, depois do que ela me falou, um tempão trabalhando, por exemplo, eu vi que eu acabei desenvolvendo uma capacidade que eu não tinha, que era de falar em público. Essa minha capacidade de me comunicar. Como? Eu trabalhava só ali na obra, então eu falava só com os peões, só que num determinado momento surgiu a oportunidade de eu dar aula na faculdade. E eu me lembro que eu falei, meu Deus, mas eu não gosto de falar em público, ainda vou dar aula na faculdade, mas eu queria ganhar mais dinheiro, era uma oportunidade de visibilidade, peguei e fui desenvolvendo, porque daí eu falo que a necessidade é a mãe da habilidade, então eu precisava ganhar dinheiro, precisava dar uma aula legal, fui desenvolvendo essa capacidade de falar. Em paralelo, eu consegui um emprego na prefeitura e era secretária de obras, então eu tinha que dar entrevista, eu tinha que falar, apresentar projetos do prefeito. Então, percebe como a vida foi se encaminhando e eu fui me permitindo desenvolver até capacidades que eu não tinha. Inclusive, momento merchan aqui desse podcast, porque não temos patrocínio desse podcast, meus amores. Então,
preciso fazer o meu próprio merchan. Se você também quer melhorar a sua comunicação, no link lá da bio do meu Instagram tem o melhor e mais prático e mais rápido curso de oratória e comunicação, onde eu ensino tudo que eu aprendi para se comunicar melhor, seja na internet, no trabalho, nas relações. Então clica lá, conheçam, divulguem. Eu sei que vocês, inclusive deve ter vários cursos, alunos meus do Oratório aqui. Nós já batemos quase 100 alunos. Então é momento merchan nesse podcast. Mas vamos lá. Mais do que isso, então eu fui desenvolvendo essa capacidade da comunicação, me permitindo desenvolver essa habilidade. Em paralelo, eu fui descobrindo que eu gostava de estudar. Que eu não gostava de estudar lá na minha adolescência, porque lembra do nosso episódio lá, falando da autoestima? Que eu queria pertencer, eu queria fazer parte do grupinho. Então, eu andava com a galera que não gostava de estudar. Mas, no fundo, eu gostava de estudar. E mais do que isso, de ensinar. Porque eu comecei a me dar conta, quando eu tava na faculdade, que, cara, eu gosto de ensinar. Eu gosto de abrir a cabeça das pessoas. E aqui tá parecendo tudo muito rápido, tá, pessoal? Mas a gente tá fazendo um corte temporal aí de quase 10 anos. Entre ir desenvolvendo a minha capacidade de comunicação, descobrindo que eu gostava de estudar, descobrindo que eu gostava de ensinar. E veio a pandemia. Então faz um corte lá de 2010 para 2020, 10 anos. E quando veio a pandemia, como eu falei pra vocês também num outro episódio, eu comecei a usar as redes sociais, tava em casa, tava fazendo a faculdade de educação física e comecei ali com fitness. Então eu já treinava, eu já postava sobre o meu treino, competia no CrossFit, então eu falava muito sobre fitness, sobre treino, postava as minhas coisas. E como eu estava estudando, fazendo educação física, eu comecei a falar sobre. E eu lembro que eu falei, eu me especializei em intestino e foi muito legal que eu comecei a ensinar a galera sobre o intestino. E aí foi quando eu comecei a me dar conta que talvez eu pudesse estar desenvolvendo algum dom. Porque eu comecei a me dar conta da quantidade de pessoas que eu ajudava. E de algumas pessoas que eu realmente mudei a vida. Eu nunca me esqueço de uma mulher que ela tinha acabado de começar a treinar e ela me conheceu. E ela tinha começado a treinar porque ela tinha perdido um filho que ela queria muito engravidar. E ela estava muito acima do peso, perdeu esse filho, e ela e o marido começaram a treinar. E ela começou a treinar e começou a me seguir e a ouvir as dicas e tudo mais. Inclusive ela treina até hoje, tá firme, nunca mais saiu. No final das contas se descobriu que, assim, ela talvez não queria tanto filho assim como ela imaginou. E foi se redescobrindo, na verdade. E um dia ela me parou e falou, meu Deus, você mudou a minha vida assim, do dia pra noite, a coisa mudou completamente. E esse foi um dos casos. Apenas um dos casos. Fora os outros de pessoas que mudavam a cabeça, que mudavam a rotina, que mudavam a vida, que mudavam o corpo. E aí eu comecei a... acho que temos algum dom, mais ou menos, aqui nessa área, 2020. 2021, ali finalzinho de 2021, passei um grande problema pessoal. Deixei um pouquinho essa parte do fitness. Confesso assim que eu tive que me afastar um pouquinho dessa área, não tava legal. Mas eu tava gostando das minhas redes sociais. E começaram a surgir muitas dúvidas e muita procura de pessoas sobre como é que eu saí do zero e tava usando as redes sociais. Nessa época eu tinha uns 30, 40 mil seguidores. Já, tudo isso ali, conquistando, postando conteúdo. E aí foi uma época, final de 21 e 22, que eu passei a falar sobre redes sociais, ensinar sobre redes sociais. E pra minha surpresa, veja só, porque até então eu achava que eu tinha um dom lá no fitness, de ajudar as pessoas com o corpo. E ali, pra minha surpresa, eu comecei a ver que eu estava ajudando pessoas a mudar de emprego, a ter um novo emprego, porque eu lembro que eu tinha um treinamento de social media. Então, pessoas que estavam, assim, sacudas do trabalho, inclusive eu tenho esse curso até hoje também, tá no link da bio, que era ensinando as pessoas a produzirem conteúdo para outras empresas, outras pessoas. E eu lembro também de uma aluna, foi muito marcante isso, porque ela não se encontrava, já tinha começado umas 3, 4 faculdades, e hoje ela é social media, até hoje. Então eu falei, opa, parece que, né, meu dom aí tá desabrochando.
E não é o tema. Então, assim, não era o fitness, não era as redes sociais. Talvez fosse algo com eu ensinar, eu falar. E aí, quem me conhece agora fala assim: nossa, mas tá óbvio, teu dom é esse aqui, comunicar, falar, ajudar a gente. Mas, gente, eu tô passando ali por um período de descoberta. E aí, nesse ano, em março, foi quando viralizou um vídeo meu falando sobre coisas que aprendi depois dos 30 anos. E aí eu me dei conta que as minhas histórias, as minhas experiências, todas as merda que eu passei na vida, que lá atrás eu questionei Deus, por que que eu tô passando por isso? Podia ajudar outras pessoas. Principalmente pelo fato de eu ser uma pessoa um pouco desbocada. Então eu gosto de falar, eu não tenho vergonha de falar as coisas que eu passei, os problemas que eu passei, os perrengues que eu passei. E de certa forma isso comunica com vocês, vocês acabam se identificando. Tem pessoas que preferem guardar, não falar pra ninguém, porque às vezes acham uma vergonha. Eu levo pro lado de que as minhas vergonhas e os meus tombos podem ajudar outras pessoas. E aí tu corta pra hoje eu aqui, falando com vocês. Lá no Instagram, gente, com mais de 300 mil pessoas. Eu comecei esse ano com 42 mil seguidores. Corta pra hoje, gente. Eu acho que eu tô com, hoje 23, eu devo estar com uns 340. Mais quase 300 no TikTok. E aí, vocês lembram do que a mulher falou lá atrás? Que eu ia falar pra milhares de pessoas? Junta toda essa galera, gente. Dá mais de 500 mil de gente. Que eu falo diariamente. Em vários canais. Mas eu não só falo. Eu mudo e tenho ajudado pessoas a mudarem suas vidas quando ouvem algum conteúdo meu. Ah, tu tá se achando... Não, 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 não. Eu tô exemplificando que hoje a Andréia vive o seu dom. E eu tanto vivo o meu dom e o meu propósito que eu sinto assim, que Deus, ele me sustenta. Ele me sustenta dando trabalho pro meu marido, que hoje põe dinheiro em casa. Me sustenta com gente virando aluno meu, comprando um curso meu. Algumas publis que eu pego pra fazer. Então ele me dá hoje a possibilidade para que eu viva somente pra criar conteúdo, ajudar mais pessoas gratuitamente. Porque eu sei que tem pessoas que precisam ajudar as outras e vão ter que cobrar porque elas também precisam se sustentar. E hoje Deus tem me dado a oportunidade de vir aqui ajudar pessoas gratuitamente. E aí quando eu olho pra trás, eu começo a me dar conta que meu dom sempre esteve ali. Ele sempre teve. Mas quando eu era nova eu fui massacrada porque eu falava demais. Na escola eu falava demais. Meus amigos, né, entre aspas, muitos falavam que eu era muito falastrona, que eu queria estar sempre falando, que eu me achava porque eu gostava de explicar as coisas. E eu fui me escondendo. Então meu dom tava ali. Mas por N motivos, eu fui me escondendo. Eu fui guardando, eu fui deixando. E aí você fala, Andréia, então como que eu vou descobrir o meu? Eu acho que eu não sou boa pra nada. Eu acho que eu não tenho sentido, eu acho que eu não tenho propósito. O problema é que a gente se limita, achando que propósito, missão, é só fazer trabalho voluntário, é só ajudar o mais pobre, é só trabalhar dentro da igreja. Mas sabe qual que pode ser seu dom? O seu dom, às vezes, pode ser uma funcionária acima da média, que inspira as pessoas na sua volta para trabalhar melhor. Ou uma pessoa que rende tanto que consegue gerar lucro naquele lugar e manter e sustentar outras pessoas. Você pode ser um empregador, uma empregadora que sustenta outras famílias. Você pode ser uma conselheira, que todo mundo te procura para aconselhar e você tá achando ruim. Ah, só me procuram para aconselhar. E se esse for teu dom, minha santa? E se o teu dom for exatamente que as pessoas te procurem para se aconselhar? Você pode ser aquela pessoa que é extremamente gentil, que dá bom dia para Deus e todo mundo, e que num dia pode salvar alguém que ia tirar a sua própria vida, porque você olhou para ela e deu um bom dia. Só que você pode não saber disso. E você acha que não é um dom.
ser uma pessoa capaz de ser gentil num mundo onde as pessoas são cada vez mais rudes, cada vez mais grosseiras. Só que assim, a gente mira no propósito grande, a gente mira em ajudando milhares de pessoas, 300 mil cestas básicas. Só que para propósitos grandes, você precisa começar no micro. Você precisa começar ajudando uma pessoa. Você precisa começar sendo bênção, tendo propósito dentro da tua casa. Em paralelo a isso, o que você mais gosta de fazer? O que hoje assim você faria de graça, sem receber nada por isso? Ah, Andréia, eu ensinaria, eu ajudaria pessoas carentes a, sei lá, entender matemática para um cursinho e não tem dinheiro para pagar. Mais do que isso, o que as pessoas mais te elogiam? Poxa, você é sempre uma pessoa bem-humorada, você é uma pessoa dedicada, você é uma pessoa que trabalha muito bem. Essas perguntas, elas vão começar a te ajudar a encontrar o seu propósito. Só que você precisa estar pronto para ouvir. Não adianta ser uma pessoa que ajuda as outras e depois reclama. Ah, mas só me procura quando precisa. Mas meu amor, missão, dom, propósito é justamente isso. É ser buscado, é ser procurado. E você está disposto a ajudar, independente se a pessoa te devolva com ajuda ou não. Ninguém aqui, gente, nasceu só para gastar oxigênio. Tua vida é muito preciosa. Vocês não podem esquecer disso. Em momento nenhum. Finalizamos por aqui, meus amores. Eu preciso continuar agradecendo o engajamento de vocês. A quantidade de pessoas que têm compartilhado os podcasts. Cara, olha, é surreal. Eu não imagino que com 2 semanas o podcast estaria tão bem ranqueado, com as pessoas falando sobre ele. Isso é só pra... gente, é graças a vocês. Sem vocês nem tinha podcast, porque eu ia estar falando aqui pra ninguém. Então, se esse episódio te ajudou de alguma forma, já sabe, deixa aqui nos comentários. Eu leio todos, até porque eu preciso aceitar todos. E eu vou adorar saber. Divulguem sempre que precisa para que essa mensagem chegue também em mais pessoas. Um grande beijo e até nosso próximo episódio.